Miguel Portas, que olha para uma notícia que está hoje nos jornais, no Público, por exemplo, se o Governo continuar a não divulgar a informação sobre as contas públicas exigidas pelo PSD, os sociais-democratas admitem entrar em contacto direto com a Troika, a União Europeia, Banco Central Europeu, FMI, para obter esses dados e manifestar então a posição social-democrata sobre o programa de ajuda financeira que está a ser negociado. Miguel Portas, bom dia. Bom dia. Que leitura faz desta notícia? Bom, isso eu creio que é o Dr. Eduardo Catroga, enfim, a querer-se pôr em bicos dos pés, porque a ideia de duas negociações é uma ideia peregrina. Nós verdadeiramente nem temos uma negociação, nós temos um governo demissionário, portanto enfraquecido, a negociar com uma troika que tem uma espada em cima de Portugal, que é o prazo de 16 de maio para se tomarem decisões, e que além de mais sabe que Portugal está, digamos assim, em período de carência. E, portanto, nenhuma verdadeira negociação, quanto mais duas. Isto seria, evidentemente, ouro sobre azul para aqueles homens de óculos escuros com pastas negras que aqui chegaram. Mas, precisamente por o país estar nesta situação, por o Governo estar demissionário, não é importante que o maior partido da oposição saiba as condições em que estão a ser negociadas? Bom, repara uma coisa, o que aqueles homens cá têm vindo fazer é recolher informação. E, portanto, é sobre isso que estou a trabalhar e depois apresentarão o seu catálogo de malfeitorias, digamos assim, para simplificar. E é isso que eles vão fazer. Podem ouvir, obviamente que informarão, e obviamente que o Dr. Eduardo Catroga sabe muito bem o que é que se está a passar, não é? Pronto, até porque o Governo tem mantido os partidos informados daquilo que o próprio Governo sabe, que é provavelmente muito pouco. Bom, e, portanto, o que eu acho aqui estranho é o seguinte, é que eu acho que só há uma maneira de explicar um argumento razoável para esta ansiedade do PSD. É que o resgate que aí vem tem efetivamente uma condição política. É que só há dinheiro se os partidos principais, portanto PS e PSD, não só se comprometerem com o programa de austeridade que vai ser imposto de Bruxelas, como formem um governo de bloco central para serem, digamos assim, os administradores locais de um programa definido noutro país. Uma pressão política pouco aceitável na opinião de dois economistas portugueses, Ricardo Reis, por exemplo, num artigo ontem publicado no Financial Times. E ainda por cima, a 3 semanas de eleições. Isto é, pura e simplesmente, um ultimato, um dictato. Se nós tivermos um povo decente, eu acredito que temos, no dia 5 de junho, o povo dirá a estes senhores o que é que merece este tipo de imposição. Agora, é verdade também que... eu não sei o que é que se está a passar aí em Portugal, deve ser dos ares seguramente, porque temos um PSD em ânsias, que de facto não acerta uma. Ainda esta semana foi aquela extraordinária dos pensadores do PSD que diziam que quem recorre ao subsídio de desemprego deve descontar a seguir na pensão de reforma. E portanto eu já não consigo perceber muito bem o que é que se passa com o PSD, mas o PS do outro lado é só histórias de encantar. Que é uma coisa também absolutamente extraordinária. Eu tive que ler o programa do PS, enfim, por ossos do ofício, que é obviamente um programa a fingir, porque, como diria a publicidade, o verdadeiro programa segue dentro de momentos no cinema perto de si, mas aquela ideia de que, afinal, as contas, o déficit do PIB, o déficit do Orçamento de Estado, não foi de 9,1%, mas foi de facto de 6,8%, não lembra ao diabo, é uma batota. Porque o PS sabe perfeitamente porque é que, de repente, as contas voltaram a derrapar de 6,8% para 9,1% de déficit. É porque começaram a chegar as faturas do BPN, do BPP e também as chamadas parcerias, as faturas das parcerias público-privadas, nomeadamente nas escutas. E é evidente que todas as dívidas, tarde ou cedo, têm que vir ao Orçamento de Estado. E são dívidas pelas quais quer o PSD, quer o PS são responsáveis. São dívidas rosa-laranja. Sejam as parcerias público-privadas, seja a forma como foi nacionalizada, nacionalizando apenas os prejuízos, como foi nacionalizado o BPN. Portanto, o que isto tudo mostra é basicamente o seguinte, é que a obsessão pelo controle do déficit, que tem regulado toda a economia, toda a política económica portuguesa na última década, esta obsessão não pôs apenas o país em recessão. Esta obsessão fez disparar a dívida.
E por isso, enfim, era bom que o PS parasse de contar histórias sobre o capuchinho vermelho e o lobo mau, porque capuchinho não é o primeiro-ministro, capuchinho é o povo que paga pelas irresponsabilidades dos governantes. Miguel Portas, obrigado. Até para a semana. Tenham um muito bom dia, porque parece que os aguaceiros ainda não pagam imposto.